Graça e paz, meus irmãos. Deus nos abençoe nessa noite. É uma grande bênção estarmos aqui, louvando a esse Deus que é bom, cuja sua misericórdia ela dura para sempre, né? Abra sua Bíblia no Salmo 146. A palavra de Deus no Salmo 146. Compartilhar essa palavra que tem sido fruto do meu devocional, e eu quero compartilhar com a igreja. O Salmo 146. Os irmãos acharam, amém? Vamos à leitura do texto. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito, e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados. O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. O Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva. Porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Que bênção, né? Esse salmo é um salmo de louvor a Deus por conta da sua grandeza, do seu reinado eterno. Se você prestou atenção na leitura, tanto o Salmo 146 como o Salmo 147, 148, 149 e o 50, esses salmos finais do Saltério, eles começam com aleluia e terminam também com aleluia, porque são salmos que expressam louvor a Deus por conta daquilo que Deus é, por conta daquilo que Deus faz e por conta da sua grandeza, da sua eternidade. Esse salmo fala de confiança no Senhor, de confiança num Deus que não é finito, mas num Deus que é eterno e reina para todo sempre. A grande ideia desse salmo é a seguinte: devemos louvar a Deus durante toda a nossa vida, não confiando nos homens que são finitos, mas no Deus que cuida dos necessitados e reina sobre tudo e todos eternamente. A estrutura do texto, a divisão, é a seguinte: verso 1 e 2, louvar a Deus, a essência da vida. Verso 3 e 4, não confie em meros mortais. E do verso 5 ao 10, confiando em um Deus eterno e que cuida dos necessitados. Uma observação interessante
é que esse salmo ele é composto por 10 versos. Mas a palavra Senhor, nesse salmo, ela aparece 9 vezes, mostrando como o nosso Senhor é eterno e como nós devemos louvá-lo de todo o nosso coração. Meus irmãos, todo ser humano é um adorador, porque nós fomos projetados para adorar. O problema é que o pecado danificou a imagem de Deus em nós, e o homem agora, ao invés de adorar o seu Criador, adora a criatura, os ídolos que a sua mente caída fabrica no coração. Tanto é que Calvino ele tem uma frase que diz que o nosso coração é uma eterna fábrica de ídolos. Mas Deus, quando Ele nos criou, quando Ele criou o homem e a mulher, Ele nos criou com esse propósito, para adorá-lo, para servi-lo. Por isso o verso 1, ele começa assim: Aleluia, louve, ó minha alma, o Senhor. Interessante essa expressão aí, aleluia, porque no hebraico significa louvor a Deus. Ou seja, devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, porque Deus ele é maravilhoso. Por isso ele começa com essa expressão e termina, aleluia. Lá em Apocalipse, capítulo 19, o verso 1, verso 3, verso 4 e o verso 6, a palavra de Deus diz assim: depois destas coisas, ouvi no céu o que parecia ser a voz forte de uma grande multidão, dizendo: aleluia! A salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. E disseram pela segunda vez: aleluia! E a sua fumaça sobe para todo sempre. Os 24 anciões e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo: amém, aleluia! Então ouviu o que parecia ser a voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo: aleluia! Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Aleluia! Uma expressão de louvor a Deus, de adoração ao Senhor. Tanto é que Santo Agostinho, que foi um grande homem de Deus do passado, ele disse assim: o cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. O cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Por isso que até hoje em Israel, os judeus ortodoxos, quando eles vão orar no Muro das Lamentações, eu não sei se os irmãos já viram, eles oram balançando o corpo, por conta dessa ideia, da sua teologia. Eles adoram a Deus com a mente, com o coração, mas também com o corpo. Muito interessante. O salmista continua aí no verso 2 dizendo o seguinte: louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. É muito interessante isso aqui, né, irmãos? Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. O que ele está dizendo é o seguinte: enquanto Deus manter o meu fôlego de vida, a minha vida vai ser de louvor a Ele. A expressão do meu coração vai ser de gratidão ao Senhor. O Salmo 150,
está logo aqui, é o final do saltério. O Salmo tem 6 versos, mas muito interessante, eu vou ler todo para os irmãos. Diz assim: aleluia, louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louvem-no com símbolos retumbantes. E a última frase: todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Irmãos, a nossa primeira palavra ao acordar pela manhã, ela precisa ser uma palavra de louvor a Deus, de expressão de adoração ao Senhor por conta daquilo que Ele é, por conta daquilo que Ele fez na nossa vida. Ao abrir os olhos pela manhã, a nossa primeira atitude tem que ser, deve ser, precisa ser uma atitude de louvor a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. E os salmos da Bíblia caminham muito nessa temática. Eu vou citar alguns aqui nessa mesma linha. Salmo 9, verso 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e exultarei. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmo 149. O verso 1 e o 3, verso 1 ao 3. Aleluia! Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel no seu Criador. Exultem no seu Rei, os filhos de Sião. Louvem o nome do Senhor com danças. Cantem-lhe salmos ao som de tamboris e harpas. O 147, a mesma temática, o verso 1 também. Aleluia! Bom e amável é cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. Meus irmãos, se tem uma coisa que no céu não vai precisar mais é de pregação, porque lá todos os salvos já vão estar congregados. Não vai precisar de discipulado, porque todo mundo já vai ser conformado plenamente à imagem de Cristo. Mas se tem uma coisa que no céu nunca vai cessar, é o louvor. A gente nunca vai deixar de louvar a Deus. O meu coração, e eu creio que o dos irmãos também, enche de alegria quando a gente entra aqui na porta da igreja e vê os irmãos aqui, o Ministério de Música, já ensaiando, cantando para Deus. É uma grande bênção que o Senhor nos concede quando nós congregamos aqui como igreja para louvar o seu nome. Foi isso que Paulo e Silas também fizeram. Atos 16, 25 diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Com as costas ardendo das chicotadas, quem sabe sangrando, dentro daquela prisão, eles não murmuraram, eles não questionaram a Deus, mas eles chamaram a atenção dos seus demais companheiros de prisão com duas atitudes. E é isso que Deus espera de nós diante do sofrimento: oração e louvor. E eles cantaram, quem sabe um salmo,
por conta de Paulo ser um conhecedor do Antigo Testamento, quem sabe eles não cantaram, digo eu, não o Senhor, o Salmo 46, uma possibilidade, ou outro salmo da Bíblia. Mas o foco aqui é que diante daquela situação, eles fizeram daquela prisão um templo, um culto a Deus, e entoaram louvores ao Senhor. Por isso o Salmo 13 e o verso 6 vai dizer o seguinte: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, porquanto Ele me tem feito muito bem. Que maravilha! Lutero, grande reformador, ele vai dizer o seguinte, disse a respeito de Lutero. Lutero, ao ouvir uma má notícia, dizia: vou cantar um salmo e envergonhar o diabo. Quando chegava uma má notícia para Lutero, ele cantava. Chegava uma notícia ruim, e nós, embora sejamos servos do Deus Altíssimo, não estamos imunes a uma notícia ruim. Mas quando ela chegava para Lutero, ele cantava, ele louvava a Deus. Que maravilha! Louvemos ao Senhor, cantemos ao nosso Deus. Do verso 3 ao 4, há uma mudança aqui. O salmista começa dizendo: aleluia, louve a minha alma ao Senhor, louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. No verso 3 e no verso 4, ele vai falar acerca da finitude do homem, em quem nós não devemos colocar a nossa confiança. E do verso 5 até o 10, ele vai fazer um contraste com esses dois versos aqui do Saltério, do Salmo 146. O verso 3 e o 4 diz assim: não confie em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Interessante a questão da nossa fragilidade, da finitude humana. O Salmo 118, verso 8 e o 9, a palavra de Deus diz assim: melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos seres humanos. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Meus irmãos, a nossa confiança, ela precisa estar embasada, alicerçada, atrelada somente no Deus Todo-Poderoso. Somente nele devemos confiar. Nossa confiança, ela tem que estar no Senhor, no Deus imortal, eterno. Todo aquele que coloca a sua confiança nos homens, ela perecerá, porque os homens, embora dotados de poder bélico, de autoridade terrena, eles um dia vão morrer. Por isso que o Salmo 33, o 16 e o 17, diz assim: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória, apesar de sua grande força. A ninguém pode livrar. Provérbios 21, 31. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas
A vitória vem do Senhor e é nele que nós devemos confiar. Por isso que nessa mesma temática, a Bíblia é um livro extraordinário. São versos que se coadunam, que se encaixam um no outro. Por isso que em Salmos 20 e o verso 7, diz assim a palavra de Deus: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. A confiança de Faraó, lá em Êxodo, estava nos seus carros e cavalos, mas a confiança do povo, liderado por Moisés, estava em quem? No Senhor. Confiando no Senhor, o mar se abriu. Faraó, confiando nos seus carros e cavalos, o mar voltou à sua normalidade e eles foram derrotados. Porque só o nosso Deus, ele tem todo o poder. Somente nele nós devemos confiar. Por isso, Provérbios 18:10, receba essa palavra de Deus para a sua vida como um biotônico divino do céu. Torre forte é o nome do Senhor. O justo corre para ela e está seguro. A sua segurança está no Senhor, que é uma torre forte. É o seu abrigo. Salmo 62, o verso 8. Confie nele. Nele quem? No Senhor, em todo tempo. Ó povo, derrame diante dele o seu coração. Deus é o nosso refúgio. Então nós devemos confiar não em príncipes, nem nos filhos dos homens, mas somente no Senhor, porque neles, diz a palavra aqui na última linha do verso 3, em quem não há salvação. Por isso que Jonas 2:9 vai dizer o seguinte: ao Senhor pertence a salvação. Somente ao Senhor pertence a salvação. Aí o verso 4 vai explicar por que nós não devemos colocar a confiança em príncipes, nem nos filhos dos homens, ou seja, no ser humano. O verso 4 vai explicar: sai-lhes o espírito e eles voltam ao pó. Nesse mesmo dia, acabam todos os seus planos. Meus irmãos, a pessoa pode ter todo poder, entre aspas, nessa vida, mas um dia a morte vai chegar. Esses dias eu vendo o YouTube nos leva a cada situação. Às vezes eu fui parar no canal de um rapaz de exumação de corpos humanos. Aí ele estava lá fazendo uma exumação. Depois de 4 anos, aí ele pegou o caixão e tirou aquela tampinha. Aí estava lá só a caveira, o esqueleto. Aí ele até falou assim: para que arrogância? Para que querer ser melhor do que todo mundo? É uma realidade. Quem sabe ele poderia ser uma pessoa importante, mas todo o poderio que ela tinha não teve nenhum proveito diante da morte. Por isso que o sábio Salomão, em Eclesiastes 12:7, ele vai dizer o seguinte, refletir nesse verso aqui, o verso 4 do Salmo 146. E o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Salomão aqui ele está trazendo à mente aquilo que está em Gênesis 2:7 e Gênesis 3:19. Vou ler para os irmãos. Então, Gênesis 2:7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então, nós fomos feitos do barro e o Senhor soprou
em nossas narinas. Gênesis 3,19. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Salmo 103, o verso 14. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Isso aqui é Deus falando. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O Senhor sabe da nossa finitude. Foi Santo Agostinho que disse também uma frase, que a nossa vida é tão frágil como uma taça de cristal. Por isso que o grande pregador Charles Spurgeon, ele comentando esse Salmo 146, ele disse algo muito interessante. Eu vou falar um extrato daquilo que ele falou. Ele disse assim: o espírito retorna a Deus que o deu, e a carne retorna à terra da qual foi formada. Esta é uma criatura em quem não se deve confiar, uma criatura moribunda, uma criatura que se corrompe. Certamente cairão por terra as esperanças edificadas sobre homens que logo estarão debaixo da terra. Então, não adianta pôr a confiança naquilo que vai perecer um dia, naquilo que é mortal. Leia a história, você vê Hitler, com todo o seu poderio, com toda a sua arrogância. Onde está Hitler? Onde? Interessante que o texto diz, né? Nesse mesmo dia, aí o finalzinho do verso 4, nesse mesmo dia acabam todos os seus planos. Ainda em Eclesiastes 9:10, diz assim: tudo o que vier às suas mãos para fazer, faça-o conforme as suas forças. Enfatizando agora essa parte aqui. Porque na sepultura, que é para onde você vai, e eu também, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então toda arrogância um dia vai passar. Toda pessoa que põe a sua confiança nos poderosos dessa terra vão se decepcionar, vão se frustrar. Por isso que eu gosto muito daquele texto lá de Tiago, capítulo 4, verso 14. Diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Olha o que Tiago está dizendo, que a nossa vida é como a neblina que você vê nas primeiras horas do dia, mas quando sai o sol, ela logo desaparece. Assim é a nossa vida. Hoje estamos aqui, não sabemos o dia de amanhã. Tem um texto lá em Provérbios muito interessante. Deixa eu ver se eu recordo dele aqui de cabeça. Lembrei. Ele diz assim: o rico e o pobre têm algo em comum. O Senhor fez a ambos. A diferença do rico e do pobre é no poder aquisitivo. Um tem muito, o outro tem pouco. Mas na hora que morre, meu amado, ou é o Belém, ou a Serra d'Água, esses cemitérios da vida aí, vai todo mundo para o mesmo lugar, não há distinção de terra. Porque quando sai o Espírito, quando Deus diz chega, e Ele é soberano, não tem homem algum que possa escapar. Então a nossa confiança precisa estar no Senhor. Por isso que do verso 5 ao 10,
vai fazer esse contraponto. Aí ele diz assim, no verso 5, deixa eu olhar a hora aqui, dá tempo. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o estrangeiro, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Essa expressão, o Deus de Jacó por seu auxílio, Deus de Jacó, sempre que aparecer essa expressão na Bíblia, ela está trazendo a explicação do Deus que fez uma aliança com o seu povo. Está mostrando o Deus do pacto. Por isso que em Gênesis 28, do verso 3 ao 15, diz assim: Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor. Deus falando a Jacó, naquela visão que ele tem da escada, que vinha do céu para a terra. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o Deus da aliança, o Deus do pacto, por seu auxílio, cuja esperança, olha só, onde está a esperança? Não está nos príncipes, não está nos filhos dos homens em quem não há salvação. A esperança está no Senhor, no grande Deus, no seu Deus. Aí ele vai explicar por que botar a confiança nesse Senhor. Porque que fez os céus e a terra. Esse Deus que o salmista está dizendo, ele não morre. Ele é eterno, ele é criador, ele fez os céus e a terra. Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Só essa primeira parte da Bíblia, o primeiro verso da Bíblia, é o fundamento da nossa teologia. O verbo criar, ou seja, criou a partir do nada. Não havia algo que Deus modelou. Tudo veio a existir por Ele e através dEle. Tudo veio a existir pelo poder da sua palavra, o Deus Criador. Em várias partes da Bíblia vai aparecer essa expressão, criou os céus e a terra. Mas eu quero citar aqui Isaías 37, verso 14 ao 16, aquele texto onde Senaqueribe é afrontado pelo rei da Assíria, onde Ezequias, melhor dizendo, é afrontado por Senaqueribe, rei da Síria, e ele recebe uma carta com um conteúdo afrontoso, e ele sobe ao templo e apresenta essa carta a Deus e ele ora. Muito interessante, Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor e estendeu a carta diante do Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente Tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Aí ele evoca esse texto aqui de Gênesis 1:1.
Ezequias está dizendo na sua oração: Senaqueribe, eu confio num Deus, a minha confiança está num Deus que Ele criou os céus e a terra. Aí, se você continuar a leitura lá, você vai ver que apenas um anjo desse Deus que criou os céus e a terra foi lá no arraial de Senaqueribe e numa noite só, com a sua espada, matou 186 mil soldados de Senaqueribe. Então, é nesse Deus que nós devemos colocar a nossa confiança. É nesse Deus que nós devemos confiar de todo o nosso coração. O verso 7 ao 9, ele é muito interessante, que ele apresenta aqui grupo de pessoas fracas, desassistidas da sociedade da época, a quem Deus dispensa seu cuidado e compaixão. Observe, do 7 ao 9, fala de oprimidos, gente que tem fome, fala de encarcerados, cegos, abatidos, estrangeiro, órfão e viúva. Mas olha só que interessante. Aos oprimidos, o Senhor faz justiça. Aos que têm fome, o Senhor dá pão. Aos encarcerados, o Senhor liberta. Aos cegos, o Senhor dá vista. Aos abatidos, o Senhor levanta. O estrangeiro, o órfão e a viúva, o Senhor ampara. Tanto é que lá em Zacarias, profeta menor, capítulo 7, o verso 10, a palavra de Deus vai dizer assim: não oprimam a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, e que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo. Essas pessoas que eram desfavorecidas, desassistidas pelos opressores da época, por Deus elas eram amparadas, acolhidas, tinham as suas necessidades resolvidas pelo Senhor. O Salmo 10, o verso 14 e o 18 diz assim: tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado, tu tens sido o defensor do órfão. Olha só, hein? Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano que é da terra não volte a espalhar o terror. Um Deus que ampara, que acolhe. Eu vejo nesses versos aqui do 7 ao 9, fazendo aqui um link com o Novo Testamento, lá em Lucas 4, 16 ao 19, o nosso querido pastor Ezequiel já expôs aqui o manifesto de Nazaré. Essas mesmas pessoas também foram alvos da compaixão, da misericórdia e da graça de Jesus no seu ministério. Ouça Lucas 4, 16 ao 19. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Pessoas desassistidas pela sociedade da época foram acolhidas pelo Senhor. Esse é o nosso Deus.
um Deus que não nos desampara, um Deus que, embora habite na eternidade, como diz um texto lá de Isaías 56:17, se não me falha a memória, Ele também está junto com os pobres de espírito, com aqueles que o mundo rejeita. O nosso Deus, Ele acolhe. O verso 8, no finalzinho, vai fazer um contraste também com o finalzinho do verso 9. No verso 8 diz assim: o Senhor ama os justos. No verso 9, no finalzinho, porém, transtorna o caminho dos ímpios. O Salmo 1 e o verso 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Os ímpios, aqueles que vivem uma vida longe de Deus, apartado do Senhor, se não se voltarem para o Senhor, eles perecerão. Mas o Senhor ama o justo. O Senhor ama o justo. E no verso 10, caminhando para o fim, o salmista encerra dizendo assim: o Senhor reina para sempre. O seu Deus, ó Sião, poderia aqui, de forma respeitosa, dizer: o seu Deus, ó Ibacém, reina de geração em geração. Aleluia. Isso traz conforto ao nosso coração, né? O Senhor reina para sempre. Embora o mundo esteja um caos, há um trono no céu ocupado pelo Senhor. Diante de Deus há ordem, porque o trono no céu não está vazio. Quando João teve a visão lá em Apocalipse, ele viu alguém assentado no trono. Essa questão do reinado de Deus não ter fim, de ser de geração em geração, de ser para sempre, eu gosto muito lá do texto lá de Daniel. Vou citar dois, mas esse toca muito ao meu coração, porque foram palavras que o rei Nabucodonosor proferiu. Depois daquele tempo que ele passou de loucura, por ter se orgulhado, e o Senhor fez com que ele pastasse junto com os animais. Quando a sua sanidade foi restabelecida, ele disse o seguinte, Daniel capítulo 4, verso 34. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. E ele disse assim: o seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Um rei que se orgulhou teve que se dobrar e reconhecer que o seu reinado era finito. Tanto é que passou. Mas ele reconheceu que o reinado de Deus, o Altíssimo, é para sempre. Daniel 7,14. Foi-lhe dado o domínio, que ele está antevendo o reinado do Messias. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por isso que esse salmo nos convida a pôr a nossa confiança no Senhor, porque Ele é eterno e o seu reinado é eterno. Ele nos exorta a não colocar a nossa confiança em príncipes, nem nos filhos dos homens, nem quem quer que seja dotado de poder, entre aspas, terreno, porque um dia eles vão morrer
e tudo vai acabar. Mas o nosso Deus, Ele reina para sempre, de geração em geração. Eu quero concluir essa mensagem com 3 aplicações apenas, para nós irmos embora com a nossa alma e o coração saturados da palavra de Deus. A primeira diz assim: enquanto houver fôlego de vida em você, louve ao Senhor de todo o coração. Foi para isso que Ele nos criou e nos redimiu. Louve a Deus com grande eloquência. Então louve, cante, agradeça a Deus. Faça como o salmista no Salmo 34 e o verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Segunda aplicação: deposite sua confiança somente no Senhor, não nos homens que nada podem fazer e são finitos, e nem em você mesmo. Além de não confiar nos homens que são finitos, não confie nem em você mesmo, porque lá em Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Então confie no Senhor, não confie nem nos homens que são mortais, nem nas suas habilidades. Confiança somente no Senhor. Uma frase aqui do John Bunyan, que eu achei fortíssima, eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: comece no início de Gênesis e leia até o final de Apocalipse. Veja se consegue descobrir alguém que confiou no Senhor e foi abandonado. Consegue achar na Bíblia? Alguém que confia no Senhor, que põe a sua confiança no Senhor e é abandonado? Não tem. Não tem. Porque a atitude de Deus nunca vai ser como a de Demas, que abandonou o apóstolo Paulo. Não. É aquela promessa que ele fez a Josué e o autor aos Hebreus reverbera na sua carta. Recebe essa palavra: nunca te deixarei, jamais te desampararei, diz o Senhor para a sua vida. Nunca e jamais o Senhor vai deixar você caminhar sozinho. Nunca. Nunca. Eu tenho que citar esse verso, gente. Isaías, profeta Isaías, capítulo 40. E o verso 11 diz assim: como o pastor, ele apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Confie nessa palavra. Deus é Pai. E Paulo vai dizer que nós podemos clamar Abba, Pai. Abba é uma palavra aramaica, que significa papai. Então você tem um pai no céu, que quando você não tiver mais força para caminhar, ele vai te ajudar carregando você no colo. Que bênção! Você vai se sentir como uma criança no colo da mãe. É isso que o Senhor faz com aqueles que confiam, que colocam a sua confiança nele. E por fim, a terceira aplicação: o reino de Deus é um reino eterno e sobrepuja os reinos, entre aspas, terrenos, que são formados por meros mortais.
Agora, recentemente, a rainha da Inglaterra, ela faleceu. Rainha, e faleceu. Teve que ser substituída, alguém tomou o seu, foi posto outra pessoa em seu lugar. Então, mostrando a fragilidade da vida humana, dos reinos terrenos. Mas o reino de Deus é o reino eterno. É o reino que nunca terá fim. E um dia nós estaremos com o Rei do Reino, com o Senhor do Reino. Quero encerrar com as palavras de Isaías 40, 23 e o verso 15. Diz assim: é Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Por isso que o salmista falou, não confie em príncipes, porque o Senhor reduz a nada os príncipes da terra. E o verso 15, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Olha só, hein? Você pega aí a nação mais poderosa da terra. Imaginou? A nação mais poderosa da terra? Para Deus, é como um pingo que cai de dentro de um balde. Que bênção. Nosso Deus é grande, né? Então vale a pena confiar nele, né? Coloquemos a nossa confiança nesse Deus. Vamos orar? Senhor, nós louvamos o teu nome, ó Pai. Meu Deus, enquanto houver fôlego de vida nas nossas narinas, ó Pai, devemos louvar o nome do Senhor, porque é bom e agradável louvar ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos criou, nos redimiu, para louvar o nome do Senhor, para cantar louvores ao Senhor. É agradável quando nos reunimos como igreja e louvamos o nome do Senhor. O Senhor recebe no céu como um cheiro suave o louvor da tua noiva. Oh, aleluia! Meu Deus, o Senhor também nos ensinou nessa noite, por meio da tua palavra, que a nossa confiança não pode estar atrelada no homem que é finito, que é mortal. Não, Senhor. A nossa confiança precisa estar atrelada, embasada no Senhor, que é o nosso amparo, o nosso refúgio, que é a nossa torre forte. Meu Deus, nos momentos de fraqueza, ó Pai, nos ajuda a confiar somente no Senhor, ó Pai. É no Senhor que precisa estar a nossa confiança. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque além de confiarmos no Senhor, confiamos num Deus que não pode morrer. Confiamos num Deus que é eterno, que vive fora do tempo, que vive na eternidade, que vive no terceiro céu. Mas nós louvamos o teu nome, Senhor, porque na encarnação de Jesus, esse Deus que é atemporal entrou no tempo, veio na terra para consumar a nossa salvação e pôs um novo cântico nos nossos lábios. Por isso saímos daqui nessa noite, Senhor, com esse desejo no nosso coração de louvar ao nome do Senhor, de engrandecer o nome do Senhor, de confiar somente no Senhor, no teu reinado, que é eterno, porque o Senhor procura adoradores que o adorem, que o louvem em espírito e em verdade. E aqui está um povo, Senhor, nessa noite, que enfrentou o frio, a chuva, para estar aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor.
te damos graças, ó Deus, te damos graças por essa noite tão abençoada aqui na tua presença, de oração, louvor e palavra. Obrigado, Deus. Obrigado por esse privilégio, Senhor. Graças te damos em o nome de Jesus. Amém. Ore silenciosamente, que Deus abençoe a nossa vida. Amém?